E aí galerinha, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui para informar que estamos organizando um campeonato de Rally Fury com uma ideia que eu particularmente acho que é diferente e nunca vi no cenário do Rally Fury. Ele não será aquele estilo 4x4, uma equipe versus a outra convencional. Ele será 10 equipes, cada uma com 2 pilotos, ou seja, no total 20 pilotos em disputa, que no geral funciona da seguinte forma: será dividida em 3 pelotões. O primeiro terá 8 pilotos, o segundo terá 8 também, e o terceiro terá 4 pilotos, totalizando as 20 pessoas participando. Bem, mas isso aí foi o básico, vamos começar do início. Terá uma sessão classificatória, onde todos os pilotos terão uma volta para obter a sua posição no grid. Mas essas classificações vão ter umas regrinhas que precisam ser cumpridas, como não pode usar boost, não pode fazer drift em si, se bater no muro ou usá-lo para fazer as curvas, sua volta pode ser invalidada. Outras coisas que invalidam sua volta é você cortar curvas e exceder limite de pista. Se caso na sua volta você derrubar cones e placas, você receberá 1 segundo no tempo final da sua volta por cone ou placa derrubada. Por exemplo, se você faz o tempo de 1:31:22 e derrubar 3 cones, seu real tempo vai ser 1:34:22. E no quali você poderá usar qualquer tipo de pneu que você quiser. Bem, mas como vai funcionar as corridas? Até agora eu só expliquei o quali. Lembra dos 3 pelotões que eu disse? Então, dependendo do seu tempo na classificação, vai ser o pelotão que você vai largar na corrida. Será dividida em 3 stints. Basicamente, esses 3 stints são 3 corridas. Os 3 pelotões vão fazer 3 corridas diferentes. Ou seja, o primeiro pelotão vai fazer 3 corridas, o segundo vai fazer 3 e o terceiro vai fazer 3 também. Dependendo do resultado dos seus stints, você pode cair de pelotão ou subir de pelotão. Os 2 primeiros do pelotão sobem e os 2 últimos caem de pelotão. Bem, se você não entendeu, eu vou explicar um pouquinho melhor. Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que Leonardo e Lucas fizeram os 2 melhores tempos. Ou seja, Leonardo fez o primeiro melhor tempo e o Lucas fez o segundo. Eles vão iniciar o primeiro stint no pelotão 1. Mas aí acontece uma tragédia e Leonardo e Lucas terminam em 8º e 7º no primeiro stint. Aí, quando iniciar o segundo stint, eles vão largar no pelotão 2. Mas aí, nesse segundo stint, Leonardo consegue se recuperar e termina em 9º. E Lucas acabou terminando em 16º. No terceiro stint e o último, Leonardo vai largar no primeiro pelotão e Lucas vai largar no último, já que terminou em 16º. E o resultado desse terceiro stint vai ser o final da corrida, o resultado final de tudo. Quem terminou em uma posição terminou e quem não terminou, não terminou. Acho que ficou bem claro como funciona a corrida e a classificação, mas não é só isso. Existem algumas regrinhas básicas para a corrida, como por exemplo, não pode ficar fechando o seu adversário que nem maluco, ou até mesmo bater no muro, porque isso pode gerar o abandono, o seu carro quebra, como na vida real. Bater muito forte em outros carros pode gerar o abandono de ambos, ou até mesmo uma punição para o culpado da batida. Cortar pista também, dependendo da situação, pode gerar uma punição para você. Bem, essas são algumas regras esportivas. Também existem as regras técnicas. Por exemplo, para quem conhece o Rally Fury sabe que existem 3 tipos de pneu: o comum, o premium e o de neve. Lembra dos 3 stints que eu expliquei? Que são basicamente 3 corridas diferentes. Você poderá só usar em uma dessas corridas o pneu premium. Nos outros 2 você é obrigado a usar o pneu comum. Mas aí, caso você seja pego usando 2 vezes ou 3 o pneu premium, você é desqualificado. Mesmo que seja sem querer ou querendo, será desqualificado do mesmo jeito. Só uma observaçãozinha sobre os pneus é que na neve você poderá usar o pneu que você quiser. Se você quiser usar o pneu comum ou premium ou de neve, você pode usar à vontade, só na neve. Observação. Outra regra técnica é sobre a pintura. Ela tem que ser exatamente igual ao do seu companheiro de equipe. As únicas coisas que podem ser diferentes
é a calota, mas a cor tem que ser a mesma. A placa, em relação à placa, ela tem que ser a mesma cor e tá escrito o nome da equipe. Seja o nome da equipe mais alguma coisa, mas tem que ter o nome da equipe. Em relação ao vidro do carro, o vidro do carro tem que ser diferente do seu companheiro de equipe. Se o seu companheiro de equipe usa o vidro amarelo, você tem que usar outra cor além de amarelo. Em relação ao número, quando você entra no grupo do Discord, pergunta o seu nome, sobrenome, qual equipe quer correr e o número. O número tem que estar escrito no carro e na mesma posição que o seu companheiro de equipe fez. O número vai de 2 a 99. O número 1 é só para quem for campeão. Caso você não cumpra essas regras de pintura, em relação à pintura, vidro, essas coisas, o melhor carro posicionado da sua equipe será desqualificado. Ou seja, se Leonardo e Lucas forem da mesma equipe e eles não tiverem seguindo essas regras, quando terminar a corrida, se Léo terminou em primeiro e Lucas terminou em último, e não tiver seguindo essas regras, Leonardo será desqualificado e Lucas ficará na corrida. Ou seja, a equipe no final terminou em último.